Ele entende tudo e mais um pouco sobre esportes, mas hoje, como sempre, vai falar, é claro, do direito do consumidor. Doutor Maurício Vitor, todas as quartas-feiras participando aqui do BDL. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo. Mas a gente tem que falar sobre um assunto que por vezes pode parecer um pouco inconveniente, mas acontece em todas as famílias. Por vezes, algumas pessoas, ao falecer, deixam dívidas. E a pergunta de hoje, ela inclusive é uma dúvida de um telespectador que mandou no WhatsApp da TVCI, no 30 38 80 65. A dúvida é a seguinte: morto paga dívida? Seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia, Pierre. Bom dia, equipe. Bom dia, os nossos queridos telespectadores. Me solidarizo na parabenização aí do nosso telespectador. As transmissões estão show de bola, né? Aliás, show de bola, um campeonato desta envergadura acontecendo na nossa cidade, né? Então, parabéns a todos os envolvidos. Pierre, morto paga dívida. Mas o limite que um morto pode pagar suas dívidas é o limite do patrimônio e dos bens que deixou. E esses bens devem ser ainda separados entre aqueles que de fato pertenciam única e exclusivamente ao falecido, ao decujus ou à falecida, para poder responder pelo eventual endividamento que havia. Por que isso que eu faço essa observação? Porque às vezes a pessoa é casada e, sendo casada, metade dos bens pertencem ao cônjuge. Então, esta parte dos bens não responde por dívida. Qualquer outro bem que tenha sido adiantado em herança não responde pela dívida. Então, a dívida de uma pessoa falecida, ela continua existindo e deve ser paga no limite daquilo que a pessoa tiver deixado de patrimônio pessoal. E no caso da pessoa ter filhos também, doutor, porque o senhor citou aí a questão de ter uma esposa, então metade foi construído pela esposa, então ela tem direito e não pode perder esse direito. E no caso de filhos, os filhos também garantem essa herança antes do pagamento de dívidas ou não? Não, não diretamente, tá, Pierre? Por quê? Porque existem questões que envolvem menores, adiantamento de herança, partes de bens que não podem ser afetados por dívidas relativas a algum outro assunto que não diga respeito, por exemplo, à moradia. Então, tem um certo limite aí. Mas, em princípio, a parte rigorosamente preservada é aquela que pertence a quem ajudou a construir aquele patrimônio. Então, nesse aspecto, esse está integralmente garantido como não alcançável por qualquer dívida deixada pelo falecido ou falecida. Agora, falando de um outro tipo de dívida, aquela dívida, por exemplo, no cartão de crédito. A pessoa foi lá, fez o cartão de crédito, realizou algumas compras, efetuou parcelamentos dessas compras e, de repente, no meio do caminho, acabou vindo a óbito. Essa dívida, ela pode ser cobrada através dessas heranças, desses bens, perdão, não das heranças, desses bens deixados pelo morto, pela pessoa que veio a falecer, ou ela deixa de existir? Pode ser cobrado, mas o primeiro ponto aí, sempre que alguém se deparar com uma situação dessas, Pierre, o aconselhamento é verificar se não havia um seguro embutido em parcelas. Porque hoje não é raro, em contrário, é muito empurrado para o consumidor essa espécie de seguro para caso de falecimento. Isso está em prestações de casa, está em contratos de cartão de crédito, está em contas bancárias e empréstimos feitos em banco. Hoje, a regra é a existência de um seguro para cobrir aquela dívida, no montante da dívida. Isso tem também consignado, né? Porque às vezes a pessoa fez um consignado, faleceu, fica a conta e fica. Mas não é raro, aliás, é a regra, como eu disse, existir a contratação de um seguro para que ocorra a cobertura daquela dívida específica. Então, é bom pesquisar e verificar, quem tiver que cuidar de uma situação dessa, a existência de seguro em cada um desses contratos. A regra é que eles existam. E aí,
não há que se falar em cobrar essa dívida no patrimônio ou nos bens ou no saldo deixado pelo falecido ou falecida, porque essa dívida será coberta pelo seguro. Seria uma cobrança bis in idem, cobrar 2 vezes a mesma coisa se existir o seguro. Agora, doutor, independente de existir ou não o seguro, vamos supor aqui, na verdade, que não tem esse seguro. A pessoa ela vem a óbito e não deixa nenhum bem, não construiu nenhum patrimônio que fica para herdeiros ou até mesmo como garantia para o pagamento dessas dívidas. Filhos, esposa, essas pessoas têm a obrigação de pagar essa dívida, seja uma dívida de cartão de crédito, seja, por exemplo, um crediário que a pessoa abriu na loja? Uma boa pergunta, Pierre, porque pode acontecer e há pessoas que se sentem obrigadas, né, a honrar compromissos de pais, mães, irmão, tio, tia, eventualmente, mas essa obrigação seria meramente moral, tá? Porque não existe obrigação legal de eu, no meu CPF, responder pela dívida de um terceiro. Ainda que seja pai, mãe, irmão, essa obrigação inexiste. Então, faleceu a pessoa, não havendo bens a responder por qualquer circunstância que ela tenha contraído durante a sua vida, limita-se àquela condição ali. Então, morreu junto com a pessoa aquela dívida que não pode ser cobrada. Não existe meio legal, jurídico que possa fazer com que um terceiro responda por um contrato feito por outrem. Doutor, uma empresa, uma prestadora de serviço que porventura tinha como cliente uma pessoa que veio a óbito e não realizou esse pagamento, mantendo então um débito com a empresa, débito esse que vai ser esquecido porque a pessoa veio a óbito, né? Ela pode se negar a prestar serviço para um parente dessa pessoa que acabou falecendo, um filho? Ela pode se negar simplesmente prestar o mesmo serviço para um familiar da pessoa que veio a óbito? De forma nenhuma. De forma nenhuma, porque nós estamos falando de situações totalmente distintas, né? Não é porque eu conheço, porque eu sou parente, porque eu tenho alguma relação com alguém que cometeu algum ato ilícito que eu vou ser responsabilizado, penalizado ou respingado por um ato de terceiro. Isso é uma atitude que não pode acontecer. Pode uma pessoa num determinado estabelecimento dizer que eu não vou fazer tal serviço porque eu estou com muito serviço, porque naquele local eu não faço, mas usar como argumento o fato de que houve o falecimento do seu pai ou de algum parente e não houve o pagamento e eu não atendo você, isso é absolutamente irregular, né? É passível até de questionamentos mais sérios, não só de órgãos de consumidores, mas até judicial, porque pode indicar aí uma discriminação, um ato irregular ou até ilegal por parte daquele que põe-se a servir ao público, seja por um serviço privado, seja por uma venda, né? Ele precisa estar ciente de que ele não pode cometer esse tipo de ato, salvo uma justificativa razoável do serviço, né? Como eu disse, é um local onde eu não realizo o serviço, eu estou com mais serviço do que consigo dar conta, até aí tudo bem. Mas porque alguém ficou devendo, não é justificativa, não é legal a pessoa se negar a fazer o serviço. Doutor, uma dúvida que surgiu ali no Switcher, inclusive, foi uma sugestão de pergunta do Paulo Robin, nosso diretor de imagem, que questionou o seguinte: se a pessoa ela tem um financiamento de um imóvel ou de um veículo e durante esse pagamento, durante o período em que ele tem o financiamento, ele vem a óbito, o que acontece nesse caso? Porque vamos supor que não existe nenhum tipo de seguro. O banco, a empresa, a instituição de crédito que forneceu esse financiamento toma o veículo imóvel, essa dívida ela deixa de existir e os familiares ficam com a residência ou o carro? Como é que funciona nesse caso? Bom, nesse tipo de financiamento sempre há um seguro. Mas vamos falar da hipótese da inexistência de um seguro. Vai que, né, aconteça. Não existindo o seguro, aquele bem pertence
parcialmente a quem comprou e parcialmente à instituição que financiou. Nesse caso, esse bem tem que ser levado à venda, leilão, asta pública, qualquer espécie de venda. Apurado o crédito com a venda, tem que ser liquidado o débito com a instituição financeira e o saldo é herança para aqueles que tiverem direito em relação ao falecido. Tá? Então, não havendo o seguro, acontece esse tipo de situação. É um imbróglio, vai demorar, porque tem que haver todo um procedimento burocrático para ser colocado esse imóvel à venda, levar o recurso a quem de direito, mas em regra, para que o nosso telespectador tenha ciência disso, há o seguro. Não custa nada quando você fizer o seu contrato de financiamento, seja de veículo, seja de imóvel, perguntar, está aqui o seguro? Me dá aqui a pólice, então, né, em separado, para eu deixar guardado para os meus familiares lá, para o caso de necessidade. A gente torce para que essa necessidade não venha a ocorrer. Doutor, um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado pela participação. Uma última e breve pergunta. Vai acompanhar o Rio Branco hoje, o Leão Futsal? Certamente, certamente. Ontem não foi o resultado esperado, né? Mas estaremos sim acompanhando e torcendo aí para que o Leão tenha muito sucesso nessa empreitada, nesse campeonato. Um bom dia, Pierre, bom dia a toda a equipe, bom dia aos nossos telespectadores, uma boa noite para o nosso Leão da Estradinha e até a próxima quarta. Até a próxima quarta, doutor. Um abraço.